Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 12. Em Jeremias capítulo 12, vemos o profeta apresentar sua oração relacionada à prosperidade do ímpio. Por mais justo e reto que fosse o procedimento de Jeremias, o sofrimento e a angústia eram seus companheiros. Entretanto, ele observa, enquanto isso, ele observava a vida do ímpio, que não teme a Deus, e na sua perspectiva, eles vivem muito bem, prosperam e são felizes. O profeta questiona Deus sobre isso. O profeta não é um Deus, ele é ser humano. Então, Jeremias chegou esse momento da fraqueza e profeta a Deus e questiona a Deus sobre isso, porque o ímpio poderia prosperar, então ele está questionando sobre isso, perguntando quando o Senhor os julgaria e tornaria sua satisfação em dor. Quando os levaria para o matadouro e executaria a justiça. Jeremias fundamenta seu pedido no sofrimento que eles causam aos inocentes e no sofrimento que eles impõem a toda a nação. Os ímpios impondo sofrimento aos inocentes, sofrimento a toda a nação, e Jeremias querendo uma punição para eles. A resposta de Deus surpreende. Se te fadigas, se te fatigas como homens, que farás na enchente do Jordão? Quando a Babilônia atacasse Judá e o juízo fosse executado, a oração de Jeremias seria respondida. Mas se ele estava cansado agora, o que faria quando as coisas piorassem? Vemos alguns relatos de homens de Deus, alguns relatos de homens de Deus que questionam sobre o fato do ímpio, mesmo vivendo longe do Senhor, vivem bem. Muitos, não foi somente Jeremias, mas vemos salmista também falando sobre isso. As pessoas, e hoje nós, com certeza, olhamos para aquela pessoa que está cheia de bênçãos materiais e ficamos achando que nós, os filhos de Deus, estamos desprezados. Às vezes, para fazer conquistar uma vida, fazer o discipulado, temos que ir a pé, enquanto o ímpio tem um carro para fazer as coisas que são contrárias a Deus. Então, há muitos ainda questionando sobre isso em todo o tempo. Já imaginou? A gente vai ganhar uma vida dentro de um bairro marginalizado, como eu tenho ido, e a gente não tem uma equipe de homens e mulheres de Deus com carro para revezar, tal dia fulano, tal dia ciclano, pelo menos de 2 em 2, tudo de carro, tudo abençoado, tudo próspero, e às vezes não tem. E aí a gente olha e diz, aí, quando acaba, Jesus manda a gente fazer discípulos, a gente conquistar vidas, a gente não tem os recursos suficientes para chegar naquele bairro marginalizado, levar o seu pão, levar isso, levar aquilo. Não questione nada disso. Faça algo de acordo com a sua possibilidade. Se você tem carro, vai de carro. Se não tem, vai a pé. Porque o nosso Deus nos garante o sustento. E ele diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Tiremos os olhos dos ímpios, porque ele tem tudo isso, mas vão para o inferno se não se arrepender. E nós não temos nada se não tiver nada, porque eu acredito que a essa altura, meditando na palavra de dia e de noite, você já prosperou, porque Deus quer prosperar os que estão obedecendo a Ele. Se você medita de dia e de noite, a essa altura você já prosperou, porque a grande obra que tem para fazer precisa realmente de carro, precisa de dinheiro, porque está escrito lá em Mateus 25, de 31 a 46, uma grande obra para fazer e depende de dinheiro, de uma boa situação. E Deus quer prosperar o seu povo. Então, continue meditando na palavra, porque Deus não mente. Ele disse que prosperar de dia e de noite, que ele prospera. Você recuou? Você só quer ler a Bíblia quando vai para o templo? Continue com seu discipulado. Continue de 7 em 7 dias. Continue lendo a Bíblia em casa,
o terceiro um capítulo pela manhã no lugar secreto, outro capítulo ao meio-dia depois do almoço, e outro capítulo à noite fazendo o culto doméstico com toda a família. Eu duvido que o Senhor não cumpra a palavra dele, ele nunca deixou de cumprir. Ele disse que prospera, e quando fala prospera em tudo, na vida da família transformada, e bênçãos materiais também. Deus não é mentiroso, seja um homem mentiroso e o nosso Deus verdadeiro para sempre. Então vamos cuidar de fazer o que ele manda, não ficar olhando para a vida do ímpio. Eu sei que o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas você já viu um homem cair aqui? Já viu Jeremias falando essa bobagem? Já viu também outros personagens bíblicos, como nós vemos o salmista falando? Então, você vai copiar o erro ou vai copiar os acertos dos que Deus deixou aqui na Bíblia? Ele deixou erros e acertos para você pegar o acerto. E o erro você não fazer para não sofrer mais. Porque quem olha o erro do outro e não faz, não vai sofrer. O outro sofrer, você fica de boa só porque você viu e vigiou e não fez. Então não faça isso não. Não fica olhando para a vida do ímpio, não. Vá com o que você tem. Vá visitar a pessoa que você sabe que está doente com o que você tiver. Vá visitar a pessoa que está com fome com o que você tiver. Se tiver um pão, leva metade. Porque Deus não é mentiroso. Primeiro você tem que fazer o reino de Deus. Agora, Ele é que vai depois acrescentar tudo. Vai ter o tempo que você vai ter tudo, tudo, tudo que você imaginou que iria ter, porque Deus não mente. Agora, por favor, em nome de Jesus, não cruze os braços, faça a obra de Deus, seja qual for as circunstâncias. Vá fazendo, vá fazendo. Não duvide do seu Deus, porque Ele só se agrada de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se temos fé, temos obra. Temos fé, então vamos fazer o que ele mandou, independente da situação que nós tivermos. Ele não disse, Jesus não falou, em Mateus 28, versículo 19, e de fazer discípulos? Então, você já tem um discipulado de excelência, já sabe muito da Bíblia, desde maio de 2023, que nós estamos estudando a Bíblia. O que é que lhe falta agora? Já sabe muito bem que você vai fazer, abrir a boca e falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, e não precisa você fazer muita conversa, porque quem convence é o Espírito Santo. Sai, cada dia, vai na casa de alguém, fala isso. Dá um abraço, ora para a pessoa, depois de falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vem embora. Quem vai converter é o Espírito Santo. Agora, você ficar paralisado a dizer que não tem tempo de fazer essa obra, Deus sabe muito bem que você tem. Ele não manda ninguém fazer nada para ir sozinho. O Espírito Santo vai com você e o tempo é você saber que não é seu, é de Deus. Então, administre seu tempo de maneira que tenha todos os dias um horário para você evangelizar alguém. E você verá o que Deus vai fazer para aqueles que fazem o reino dele crescer. Ele falou o reino dele em primeiro lugar. E o primeiro lugar é fazer o reino crescer. Você quer o reino de Deus atrofiado do inferno se alargando a cada dia. Vai deixar o inferno prevalecer? De jeito nenhum. Deus vai pegar todos que têm que fazer a obra, que estão sendo seus filhos, para fazer. Porque ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Mas de que maneira? Porque ele vai fazer, criar circunstâncias para você entender que você precisa fazer o reino dele crescer. Então faça, vá vendo que está criando as circunstâncias. Ah, mas eu estou aqui com um problema muito sério, não sei como me apareceu isso. É para você crescer, para você deixar o problema sério de um lado e buscar aquele Deus que pode resolver seu problema fazendo a vontade dele. Vai fazer a vontade dele e o seu problema vai ser resolvido. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.